Caminhos Alternativos busca saúde alternativa. Tem alguma dica aí boa, Pétria? Pois é, Fabiola, falamos tanto sobre medicina, sobre saúde aqui no programa, e quanto a gente já falou também sobre essa parte mais intuitiva, né? Muitas vezes a gente sente, mas delega a medicina, a saúde, a cura para os médicos e tudo mais. Bom, tem uma linha aí, e pessoas e especialistas que vêm estudando e vêm aliando não só a física, mas também conhecimentos intuitivos e vêm comprovando na prática uma série de benefícios. Tem uma história de saúde quântica. Será que os ouvintes conhecem? O que significa isso? É isso que a gente vai conhecer. É isso que a gente também quer saber. Para isso, chamamos aqui um especialista nessa área. Ele é terapeuta quântico. O Wallace Lima, ele é engenheiro de formação e ele sai pelo Brasil afora, pelo mundo afora, explicando o que é isso que a gente tanto quer saber. O que é saúde quântica? Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Pétria. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Exatamente em função dessa pergunta ter sido muito corriqueira, que eu estou fazendo uma série de palestras aqui em São Paulo e eu sugeri para as pessoas alguns temas, mas o que mais escolheram foi exatamente saúde quântica. Eu queria saber o que é saúde quântica. Então eu normalmente costumo explicar a saúde quântica partindo do modelo que é considerado um modelo de saúde que nós temos hoje, né? Então qual é o modelo que nós temos hoje? As pessoas adoecem, né? E aí o corpo físico padece de algum mal, de alguma enfermidade, você vai para um profissional de saúde e normalmente você toma um medicamento e esse medicamento é voltado para erradicar os sintomas, né? O profissional de saúde, ele não é educado, digamos, na sua formação para olhar para o ser humano como um todo, ou seja, ele termina nessa perspectiva desse modelo contemporâneo se transformando num técnico de passar medicamento, porque ele, se chegar a 500 pessoas, digamos assim, com enxaqueca, ele tem o mesmo medicamento para 500 pessoas como se todas fossem iguais. E na perspectiva quântica, a gente vai olhar para o ser humano como uma individualidade, não tem duas pessoas iguais no mundo. Então, a dor de cabeça de um pode advir de um problema, inadequação alimentar, por exemplo, outro pode ter um problema emocional, enfim, como você lida com seus pensamentos. Ou seja, existe uma multiplicidade de possibilidades, né? Agora, já tem alguns médicos, Wallace, que intuitivamente percebem como a gente precisa cuidar do ser humano como um todo. Agora, quais são as ferramentas que, no caso, a saúde quântica, essa visão quântica da saúde, traz para que a gente possa olhar para a saúde, para a cura, para a prevenção, de uma maneira sistematizada? O que vem sendo estudado? O que é a saúde quântica mesmo as ferramentas que vocês têm? Para a gente falar da saúde quântica, eu precisaria falar um pouco da base da ciência que traz isso aí, que é a física quântica e a física relativística. Então, do ponto de vista da física relativística, a gente vive num universo onde tudo é energia. E do ponto de vista da física quântica, tudo é energia e tudo vibra numa determinada frequência, numa determinada pulsação. Então, por exemplo, um alimento que é produzido do ponto de vista orgânico, sem agrotóxico, ele tem uma qualidade energética e vibracional completamente diferente de um alimento que é produzido com agrotóxico, entende? Então, se você coloca algo no seu corpo que, do ponto de vista energético e vibracional, ele é desarmonizado, naturalmente que mais cedo ou mais tarde o seu corpo, que tem uma inteligência espetacular, ele vai denunciar. No sentido de compatibilidade? De compatibilidade. É como se fosse, quando você fala de energia, porque muito desse conceito, Fabiola, de energia acabou sendo um pouco banalizado. Então você, como físico, na verdade engenheiro, né, Wallace, queria também que você colocasse o que é essa energia, quando a gente fala energia, para separar daquele conceito mais místico que algumas pessoas têm. Na verdade, esse conceito de energia ele vem da teoria da relatividade do Einstein, ele ganhou o prêmio Nobel em cima da sua teoria. Então ele é um conceito de muita consistência científica, né? Tem um conceito newtoniano que vem anterior, mas o Einstein tem uma visão mais ampliada. Ele vai trazer essa percepção que tudo no universo é energia e essa energia ela pode se manifestar de várias maneiras. Então nós temos a energia do nosso corpo, por exemplo, é densa, de uma parede, de uma mesa, entende? Mas, por exemplo, os pensamentos também contêm energia, porque se você estiver sentado assistindo aula ou vendo uma palestra, depois de certo tempo você tem fome. Você gastou energia mental. Entende? E a comida é energia. E a comida é energia química que você vai utilizar exatamente para se locomover, para você falar, enfim,
para Eu você acho se que para a gente até movimentar de um fazer modo geral. uma coisa bem prática aqui para o ouvinte entender e até a gente, vamos supor, eu cheguei de repente no seu consultório ou de repente na sua sala. Como é que a gente faz um tratamento dentro do tratamento da saúde quântica? Qual é a primeira análise que você faz no paciente? É através de uma conversa? É através de algumas ferramentas que você utiliza para examinar essa pessoa? E como é que é o tratamento dessa pessoa? Olha, existe, na verdade, várias terapias e conhecimentos, alguns ancestrais, que só podem ser explicados através da física quântica, por exemplo, né? Então, a acupuntura, né? A homeopatia, que é mais recente, do século XIX, né? A medicina ayurvédica. Eu diria que, na verdade, uma abordagem quântica é o olhar para o ser humano como um todo, entende? Então, se você traz uma enfermidade... Então, nessa perspectiva, a gente vai estimular que a pessoa busque se conhecer, ou seja, seja um investigador de si próprio. E aí a gente vai começar exatamente analisando todos os níveis energéticos. Então, vamos começar da parte mais densa, que é a alimentação. Qual é a qualidade do alimento que você está botando na sua mesa? Uma boa conversa para contar toda a história do paciente. Seria um conhecimento do indivíduo em todos os aspectos. E aí nós vamos para os níveis mais sutis. Então, vamos perguntar sobre como ele está lidando com as suas emoções. Então, com a raiva, como é que ele lida com o ressentimento, com o medo, com a angústia, ou seja, incerteza sobre a vida. Qual é a qualidade das relações que você está tendo, profissionais, afetivas, enfim. Então, vamos procurar conhecer o ser humano, entende? Conhecer a história da pessoa. Conhecer a história da pessoa, investigar. Então, de repente, às vezes a pessoa vai identificar que o indivíduo teve um trauma na infância, alguma coisa que... E aquilo ali traz aquelas memórias da vida inteira. Hoje E isso cria doenças, inclusive, né? Doenças, inclusive. Hoje tem trabalhos que mostram não só na nossa vida adulta, mas traumas intrauterinos, né? Se a mãe passou um período de gravidez onde passou por processos traumáticos ou teve intoxicação por algo, a criança está na mesma vibração e ela traz essas memórias. Olha, e aí, identificando esses pontos, Wallace, e aí qual é o segundo passo? De que maneira é o tratamento? Por exemplo, modificando a alimentação dessa pessoa, já, segundo você, aí já é o primeiro passo. O que mais? Indica ela uma acupuntura? Quais são os tratamentos dentro da medicina quântica? É exatamente isso. Cada caso é um caso. Dentro dessa perspectiva, a gente não vai dizer, não tem um modelo para dizer, ó, é sempre assim, não tem um padrão, porque cada ser humano é único, né? Então a gente tem inúmeras técnicas que podem ser utilizadas, vibracionais. Você tem acupuntura, você tem homeopatia, você tem terapias florais, você tem massoterapia, né? Você tem uma série, trabalhar o corpo. Então existe uma série de possibilidades de você trabalhar e, claro, cada ser humano dentro dessa realidade de cada um. Agora, esse processo das mudanças dos alimentares, hoje a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que 80% das doenças estão ligadas a maus hábitos alimentares. Então, se a gente começa a mexer nessa base aí, eu fico imaginando que o profissional de saúde no futuro, independente da área de saúde que ele está atuando, ele tem que ter um conhecimento básico de nutrição, porque os próprios profissionais de saúde estão adoecendo por maus hábitos alimentares. Então, isso é contraditório, né? O Wallace Lima que é engenheiro, ele que é terapeuta quântico, é muito comum a gente ouvir, quando as pessoas começam a, enfim, tratamentos ayurvédicos, começam com acupuntura ou com homeopatia, ouvirem, e a crítica é constante, no sentido de que não tem resultado comprovado. Né? Tudo bem que assim, a homeopatia já tem... Cientificamente comprovado, assim, não é tão rápido que você consegue observar as comprovações. Diferente dessas pesquisas que a gente vê, tantas e tantas pesquisas científicas na medicina alopática, na medicina que hoje a gente tem como convencional. Eu queria que você pontuasse como é que a saúde quântica, a medicina com esse foco quântico atua e qual é o objetivo, porque muitas pessoas esperam um remédio, que você tome o remédio e passe a dor de cabeça. Tem diferença no processo da saúde quântica na busca da cura? Tem diferença. Primeiro porque nós vamos olhar um corpo com um respeito maior. Então, o corpo é o nosso templo. Então, nós vamos entender que o corpo tem uma sabedoria. E que se a gente busca a harmonia do corpo e da mente, ele por si só ele tem uma tecnologia muito avançada de cura, né? Então, buscar esse respeito, ou seja, a última coisa a ser feita nessa abordagem é você indicar para a pessoa um medicamento que possa
gerar danos para ele, ou seja, os chamados efeitos colaterais. Então, esse seria o último passo, só num caso emergencial. Então, nós vamos buscar exatamente, ao invés de estar tratando na superfície, que é exatamente você está tratando o sintoma, a gente vai para a causa, a gente vai buscar com profundidade, ou seja, vai conhecer esse ser humano no sentido de estimulá-lo, que ele se empodere, que ele tem um potencial de autocura, que o nosso corpo tem uma sabedoria extraordinária, e que o essencial de tudo é que a gente busque as causas. Porque o que é que acontece, Pétria? Se a gente observa hoje, as doenças crônicas são tidas como incuráveis dentro do ponto de vista da medicina alopática. Porque isso mostra que esse tratamento é ineficaz. Então, você passa a vida inteira tomando medicamento e ele não dá resultado. Para pressão alta, para diabetes, para essas doenças você vai para o médico e ele vai dizer, olha, você vai começar a tomar esse remédio, mas é para a vida inteira. Então, isso significa que o tratamento é ineficaz. Ele não é para curar, ele é para manter. Ele é dentro de uma proposta de manter você doente sempre e tomando remédio. E na saúde quântica, o senhor acredita na cura dessas doenças crônicas? Olha, nós acreditamos em a cura de todas as doenças. É possível, sim. Nós estamos trazendo, por exemplo, o mestre Gabriel Cousens, nesse simpósio que nós estamos organizando em setembro, o 3º Simpósio Internacional de Saúde Quântica. Ele está trazendo 120 casos clínicos de cura do diabetes. O livro dele é A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva, e ele tem obtido casos em 21 dias, em menos de 21 dias, imagina. Em Recife, agora a gente teve uma pessoa ligada a um plano de saúde que no último simpósio tinha taxa de 400 de glicose e baixou para 80, e ele hoje é um adepto. Entende? Então nós conhecemos, que estamos nesse meio, nós conhecemos, a cura existe. Qual é o tamanho da saúde quântica, da discussão e dos especialistas disso no mundo e no Brasil? Essa ideia veio da onde? O senhor está falando de um especialista que vem agora no simpósio de setembro. Qual é o tamanho hoje? Tem muitos especialistas no Brasil nessa área e no mundo? Olha, eu posso dizer para vocês, com certeza, eu tenho viajado pelo Brasil e estive em vários países, estive em contato com cientistas de vários países. Está havendo uma revolução nessa área, uma revolução silenciosa. Novas tecnologias, nós vamos estar apresentando, inclusive, no simpósio, na feira, algumas novas tecnologias da Alemanha, dos Estados Unidos, está vindo gente da Coreia, entende? Tecnologia que tem o quê? Tecnologias que já trabalham nesse padrão vibracional, ou seja, tem tecnologia que é capaz de avaliar você por exemplo, mapear o seu corpo e ter, assim, 10.000 informações do teu corpo, assim, de maneira muito rápida. Através da energia do teu corpo ali, exatamente, da vibração através das frequências, entendeu? E de identificar cada órgão, né, o desequilíbrio em cada órgão do seu corpo. Mas aqui no Brasil, quantos especialistas? Isso é controlado ou, de certa maneira, tem alguma entidade que organiza a saúde quântica no Brasil? Não, ainda não tem uma entidade, mas agora eu recebi do deputado Giovanni Cherino, deputado federal do Rio Grande do Sul, que está tramitando com a lei exatamente voltado para essa questão das práticas integrativas em saúde, que entra exatamente a abordagem quântica, né? Eu tive com ele recentemente em Brasília, e ele me pediu, eu dei uma contribuição nesse projeto de lei que está sendo tramitando, aí vai ser tramitado no Congresso, e a ideia é que torne isso uma lei, efetivamente uma lei, para que as pessoas possam... E a ideia também é trazer o conhecimento, Fabiola. Nesse simpósio nós estamos trazendo 20 cientistas renomados, com trabalhos respeitáveis em várias partes do mundo. Então, trazer para que as pessoas se sintam seguras que tem uma base científica muito consistente por trás disso aí. Por exemplo, o físico quântico Amit Goswami, ele virá para cá? O Amit Goswami é um dos palestrantes do simpósio, né? Ele hoje é reconhecido internacionalmente o trabalho dele, escritor. Foi inclusive indicado ao Prêmio Nobel, né? O Dr. Masaru Emoto, que é um cientista japonês que acho interessantíssimo cujo trabalho dele ele mostra como o pensamento, as emoções influenciam a estrutura da água. Até porque, né, Wallace, quando a gente fala nessa questão da saúde quântica, é como se você tivesse... literalmente você está falando de trabalhar a saúde dentro de cada molécula do corpo, não é? A intenção é você não olhar dessa maneira superficial, mas ir e saber o que cada emoção se relaciona com cada órgão. Isso. E ali trabalhar essas frequências. E esses especialistas que vocês trazem aqui, que vão trazer em setembro, já tem um trabalho de muitos e muitos anos nesse sentido. Sim. O Masaru Emoto mesmo tem um trabalho espetacular de cura, né? Usando tecnologias quânticas, entendeu? Porque dentro dessa percepção quântica a gente pode trabalhar à distância, inclusive, né? Então isso é possível. E para ser um terapeuta quântico precisa ter algum tipo de formação específica? Por exemplo, no seu caso é engenheiro. Tem alguns lugares que
tem médicos que adotam a medicina quântica ou não? Isso não seria tem, importante ou interessante? Tem muitos médicos, Fabíola. Nos últimos 2 simpósios que nós organizamos, a maior presença de profissionais foi de médicos, segundo psicólogo. Aqui em São Paulo, eu acredito que vai ter um recorde de médicos, né? E isso é incrível, porque quer chegar justamente dentro da medicina, né? Exatamente. Então, isso é uma nova fronteira. Aqui, por exemplo, um dos palestrantes do simpósio, que é o Dr. Laí Ribeiro, que é cardiologista, o Laí me convidou para um curso dele que ele estava dando para médico, e ele levou lá um físico quântico, que trabalha com tecnologias quânticas, e ele está usando tecnologias quânticas no seu trabalho também. Então, ele é um médico cardiologista. Então, é uma nova fronteira da ciência que está se abrindo. Quem tem conhecimento disso não tem caminho de volta mais. Não tem mesmo. Para quem quiser participar do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, ele vai acontecer de 13 a 15 de setembro, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções do AMB, e qualquer pessoa pode participar, né? Exatamente. A ideia nossa é que saúde é um patrimônio de todo ser humano, não só de quem é um profissional de saúde. Naturalmente que o profissional de saúde que for para o simpósio, ele vai ter um upgrade, mas a nossa ideia é popularizar o conhecimento e que as pessoas, tendo esse respaldo científico, se sintam seguras diante desse novo conhecimento, né? O Wallace Lima, ele que é engenheiro, terapeuta quântico, que está inclusive em São Paulo, mas depois no bloco local a gente fala um pouquinho mais para quem estiver em São Paulo de umas dicas de onde o Wallace estará. Wallace, muito obrigada e muita saúde para você. Obrigado a vocês e parabéns aí pelo programa que vocês estão desenvolvendo. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho com outros caminhos para você.